Boa noite. De friozinho lá fora, mas aqui Deus está quentinho, né? Estamos aquecidos pelo coração. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos, mais uma quarta-feira. Feliz de ver algumas pessoas que eu estava com saudade e ver também a presença da nossa amiga que está pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Sempre que puder, vem estar conosco. É você mesma, a moça que tem nome de princesa. Então, nós vamos pedir Rogéria para vir fazer a leitura de uma mensagem para a gente dar início aos trabalhos. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los com desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra dos falsos refúgios durante séculos consecutivos. Vamos manter os nossos pensamentos levantados, agradecer ao nosso Mestre Jesus, antes de mais nada, pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos entre amigos, a oportunidade que temos, Senhor, de buscar o conhecimento, agradecer por essa doutrina que nos apoia, que nos consola, agradecer por cada irmão que nessa noite está aqui conosco.
agradecer a presença dos benfeitores. Sabemos que desde cedo, todo o tempo estão aqui preparando esse ambiente. Sabem da dificuldade de cada um de nós. Entendem o que cada um de nós necessita. Então nós vamos pedir que a espiritualidade amiga possa abrir os nossos canais para que nós possamos aproveitar ao máximo. Aproveitar cada palavra, cada sentimento que chegar para nós na noite de hoje, que nós possamos estarmos sendo tratados desde o primeiro minuto que aqui adentramos. E que estejamos, Senhor, na Tua presença, hoje e sempre, graças a Deus. Então, nós vamos deixar os recados para o final e hoje nós temos a presença do nosso companheiro Sandro, nosso queridíssimo Sandro, do Grupo Espírita Francisco de Assis, mais conhecido como Jeff, e é sempre uma alegria, né? Muito grande termos pessoas tão queridas aqui conosco. E antes que Pietro saia, eu preciso falar que hoje eu ganhei vários abraços, mas o mais gostoso foi do Pietro. Pietro foi me catar lá atrás para me dar um abraço. A tia gostou muito. Vai lá, Paulinho, vai. Me deu um abraço tão gostoso que eu fiquei comovida. E ele não é muito disso, não. Ele é bem. Mas ele foi me catar lá, me deu um abraço. Falei, acho que eu estou precisando, Pietro. Estou precisando desse abraço. Mas então vamos chamar o nosso querido Sandro. A palavra agora é toda sua. Mais uma vez, obrigadão. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Com muita alegria que retornamos aqui a essa instituição, a qual nós nutrimos um carinho muito grande. Eu e minha família chegamos aqui em São Pedro da Aldeia, mais ou menos ali no início do ano 2011. E essa casa aqui nos acolheu até hoje com muito carinho. Então, toda a vinda nossa aqui é motivo de muita alegria. E especialmente quando somos convidados a participar desse banquete espiritual. A Helena comentou aqui na prece que a espiritualidade amiga preparou nesse ambiente tão salutar, que sentimos a presença dos nossos benfeitores amigos. Então, nossa gratidão a todos esses espíritos benevolentes que vêm nos socorrer e preparar um ambiente tão habilitante como esse. Então, nossa gratidão. Não poderia também esquecer de agradecer também, né, pelo convite. Eu costumo sempre dizer, já está virando até um jargão, né, toda vez que nós somos convidados a participar de uma atividade na doutrina espírita, particularmente eu encaro como um presente. Nós que somos eternos aprendizes das leis soberanas do Senhor, estamos em constante evolução e aprendizado. Então, a cada vez que nós somos convidados a expor um determinado assunto na tribuna espírita, é motivo de alegria, porque nós mergulhamos na vasta literatura espírita e, consequentemente, nós somos os primeiros a aprender um pouquinho mais e assim agregar conhecimento para, quem sabe, a gente possa colocar em prática tudo isso que a doutrina nos proporciona. Então,
Gratidão à casa pelo convite, esse retorno. Hoje eu trouxe um tema muito legal e muito oportuno para os dias que estamos vivendo, e vocês vão perceber isso. Então, inicialmente faço 2 pedidos aqui. O primeiro é para que vocês se deixem tocar pela essência dessa mensagem que vamos tratar na noite de hoje. Uma mensagem que foi recebida pelo médico de Paulo Pereira Franco, nosso irmão, nosso conterrâneo, que partiu para a classe espiritual recentemente. Então, foi recebida no ano de 2008, em novembro, por ocasião do encerramento da reunião extraordinária do Conselho Federativo Nacional. E ela é o autor espiritual, nosso querido benfeitor Bezerra de Menezes. Então, esse é o primeiro pedido, que vocês se deixem envolver, se deem-se presente, de ser tocado por essa mensagem tão linda. E o segundo, reforçando a questão da prece, que a Helena nos envolveu aqui, pedir que realmente os benfeitores possam nos envolver, me envolver, intuir, para que desde lá, das minhas impressões, do meu achismo, e consiga ser realmente um intérprete do autor dessa mensagem. Então é isso que nós pedimos. Bom, o tema Construtores do Amanhã, ele é decorrente de uma pesquisa que fizemos. Todos sabem, ou quase todos sabem, que no mês de setembro nós realizamos aqui na nossa região o mês espírita São Pedro e Guarda. Estamos vinculados, adesos ao 35º CIO, Conselho Espírita de Unificação, do CERD, e todo mês de setembro nós realizamos. Neste ano de 2025, será o 36ª edição do mês espírita. E o Conselho Diretor achou por bem, uma escolha coletiva, escolheu o tema da temática central Semeadores da Nova Era. Então, a gente já recebeu ali as informações aqui do nosso bar, vai participar também deste grande movimento aqui da região. E lá no GEPA, a casa a qual eu sou vinculado, eu fiquei com a tarefa de buscar um palestrante, buscar um tema, propor um tema para a palestra do GEPA dentro da programação do mês espírita. E foi aí que eu mergulhei, na literatura, nas obras, para buscar uma mensagem onde eu pudesse extrair um tema e passar para o futuro orador do mês espírita. Certa feita, por ocasião da nossa palestra pública doutrinária, que ocorre às sextas-feiras, como vocês já sabem, eu me deparei com esta edição do Reformador. E aí me chamou a atenção Construtores do Amanhã. Eu automaticamente fiz a conexão, obviamente, com os Semeadores da Nova Era. Deve ter alguma coisa. Levei para casa, tirei uma xerox, e aí fui lendo e pontuando algumas coisas. E para minha surpresa, conforme eu ia lendo a mensagem, eu ia fazendo umas conexões com o Evangelho subjetivo. Então, o doutor Bezerra fala da transformação do planeta, muito novas dimensões, a primeira de juntos, capítulo 3. Aí ele fala da dor, do sofrimento, nos trazendo uma interpretação totalmente diferente da questão da dor e do sofrimento perante os olhos humanos, justiça das aflições. Em dado momento da mensagem, vocês vão ver, ele fala do Cristo, Jesus, o nosso amigo, querido, não esqueceu de nós, o Consolador Prometido, capítulo 6. Em dado momento também da sua mensagem, ele fala para que a gente possa perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos agridem, caridade para com os criminosos. E por fim, ele nos dá uma injeção de bom ânimo, sugerindo para que a gente não desista do trabalho no reino, que nós estamos nos permitindo por acaso. Então, aí eu finalizei o rabisco lá rascando com missão dos Espíritos. Só que, exatamente no momento que eu encerro ali aqueles rabiscos, eu percebi que o tema não era para o palestrante, não era para mim.
Então foi daí que surgiu, e eu estava no momento de preparar uma palestra, aí eu vou deixar o companheiro para outra, esse aqui vai ser o tema. Então, esse foi a história da escolha do tema, e me tocou profundamente, que eu peço licença para compartilhar com vocês alguns comentários acerca da mensagem do nosso querido amigo, nosso benfeitor querido Bezerra de Menezes. Por dever de gratidão de mérito, obviamente não vou ler tudo, mas só para a gente pontuar de uma forma bem rápida e singela quem foi e quem é esse benfeitor amigo, o autor espiritual da mensagem. Então, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu no Ceará em 1831, faleceu no Rio de Janeiro em 1900. Bezerra de Menezes foi um médico, militar do Exército Brasileiro, foi um político, filósofo. Dentro da política, assim, teve bastante reconhecimento naquele momento ali da nossa história, do nosso país, quando ele e os demais companheiros, os amigos deles, participaram ativamente do movimento abolicionista do Brasil. Então, graças a esse benefício que tem, está registrado na história e no nome como um dos grandes abolicionistas do Brasil. Presidiu a Federação Espírita Brasileira por 2 mandatos, atuando de forma brilhante até hoje. Nós temos as mensagens, todo o legado que ele deixou dentro da unificação do movimento espírita. E também, na parte pessoal, como falei, no médico, e as ações dele de caridade destacou bastante na sociedade brasileira, atendia inúmeras milhares de pessoas, sem cobrar um tostão. Então foi um médico caridoso, e por conta disso, de toda a obra dele na parte social, ele é conhecido aí como médico dos pobres. Após a sua desencarnação, ele é convidado por espíritos elevadíssimos, a nossa mãe, a nossa mãe da humanidade, convidam através de seus mensageiros para que ele possa habitar em planos mais altos, e a generosidade, a caridade desse benfeitor é inimaginável da nossa parte ainda, e ele solicita para que permanecesse aqui, habitando próximo à terra, porque, segundo ele, havia muito o que fazer, muitas pessoas para ajudar, e aí ele é atendido. Então, por isso que a gente tem tanta informação desse espírito, a qual eu realmente luto muito carinho, muita fé, está sempre em minhas orações. Então, eu sugiro, e incentivo a todos a fazer o mesmo, diante das lutas, diante das nossas provas, diante das nossas enfermidades. Lembrem sempre do Dr. Bezerra de Menezes. Filhos da alma, que Jesus nos abençoe. Somos um lembrete, as letras estão garrafais em azul, vocês podem ler, quem gosta de acompanhar. As que estão em preto com rodapé, então não precisa forçar a visão, que vai ser meu comentário. Não cheguei a falar da maneira dos grandes palestrantes e tal, então não se preocupe com o rodapé. Então, o nosso querido benfeitor inicia a mensagem. O Espiritismo é uma nascente de bênçãos que flui incessantemente, oferecendo água cristalina da verdade para todos os seres da humanidade. Então, estamos vivendo um momento muito desafiador no planeta, no país, diante de tantos casos que nos entristecem, e é natural que isso ocorra. Estamos num mundo de provas e expiações, então é aqui que tem que acontecer mesmo essa turbulência. E a nossa jornada não é fácil, nossa passagem aqui no mundo de provas e expiações não é fácil. É bem verdade que é bem mais tranquila do que já passamos nos primitivos. Mas ainda há situações aqui em que nos desanima, em dado momento, e nos cansa. Aí a gente lembra, um maratonista, quando ele encara uma prova, uma competição,
é necessário que ele se hidrate ali em determinados pontos da sua corrida, né? E a gente faz uma analogia com a nossa passagem aqui, é justamente isso. Tem horas que a gente precisa, né, dessa água, dessa substância maravilhosa para nos saciar a sede, o cansaço. Então, o Dr. Bezerra vem dizer que o espiritismo é isso, é a nascente dessa água, né, que vai nos sustentar, né, matar a nossa sede para que a gente siga em frente diante das nossas lutas e provas. Né? E toda vez que nós falamos em água, esse símbolo, né, que a gente faz analogia com o Evangelho, com as lições morais, nós lembramos com muita gratidão desse diálogo, do encontro da mulher samaritana no curso de Jacó. Vocês estão vendo aí uma imagem, um corte daquela série de Os Espíritos, para quem ainda não assistiu, assiste, é muito bom. Esse diálogo não foi só para a mulher samaritana. Esse diálogo de Jesus foi para a humanidade. Por isso, toda vez que nós lembramos daquele diálogo maravilhoso, sempre a gente lembra de um detalhe. Vamos lembrar que naquela época a mulher, né, uma mulher, ela era rechaçada, subtraída, ignorada, desprezada da sociedade. E Jesus vem se apresentar àquela mulher, talvez ali fora do ambiente ali dos seus discípulos, a primeira pessoa em que ele realmente afirma que é o Messias. Então, olha o carinho de Jesus para com as mulheres, porque ele não fazia distinção de sexo, porque todos nós somos irmãos, criaturas de um só Pai, de um só Deus. Então, nesse diálogo, Jesus vem nos ensinar para a gente não desanimar ante as falhas, os equívocos da sociedade, quando nutre e fomenta o preconceito. Ali ele vem quebrar isso, nos injetando a perseverança e a esperança em dias menores. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Quem assistiu, né, e a gente também pode imaginar, a partir da leitura do Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 9, ela sai radiante depois que se despede de Jesus, porque realmente ela ressignificou a sua vida. Ela que tinha uns vícios, como nós temos até hoje, ela que tinha que conviver com a questão do orgulho, do preconceito, ela realmente aprendeu que não precisava guardar mágoa, porque o futuro a Deus pertencia e que Deus não condenava ninguém, e que se ela passava por algum momento ali, um momento de aflição, era decorrente da ignorância dos homens. E aí ela sai radiante e é a primeira pessoa que Jesus realmente autoriza a anunciar que o Messias estava ali. Nem os seus discípulos de Jesus permitiam isso, sempre seguraram, eles sempre ansiosos, quando era a hora, quando vai ser, ele segurando, porque ele estava escolhendo a pessoa certa para fazer essa tarefa, e foi essa mulher. Ou seja, esse diálogo é memorável e vai ficar para a gente. Então, essa água que Jesus oferece àquela mulher é que nos sustenta até hoje. Podemos considerá-la também como o sol da nova era, aquecendo os corações enredilados e libertando as ciências angustiadas. Da mesma forma que a água do Evangelho vem nos nutrir, serenar a nossa sede, ela também é esse sol, fonte de energia que aquece o nosso coração hoje. Quando nós lemos uma mensagem edificante, quando nós lemos o próprio Evangelho, a narrativa do Cristo, nós sentimos acalentados. Só que quando, e o Dr. Bezerra diz que podemos considerar o Espiritismo também como esse sol, né, da nova era, precisamos lembrar do momento em que surge a doutrina espírita. Por volta de 1857, no lançamento da primeira obra da codificação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, aquele educador, né, que era bastante conhecido, quando ele, justamente com a equipe dele, lança esse primeiro livro, a gente precisa, no tempo, lembrar o contexto social, político do mundo naquela época.
ideologias puramente materialistas, que tinham como objetivo, não diferente da nossa época que estamos vivendo, que tinha o objetivo de desacreditar Deus, de afastar esse ser supremo da vida dos homens, tentando incutir na mente das pessoas, do mundo, dos seres humanos, que o materialismo era o melhor caminho a seguir, que fora dessa vida não existia mais nada. Então, a gana pelo poder, pelo dinheiro, pelas coisas efêmeras daqui da terra, era o que mais se destacava. E aí vem o Espiritismo, uma proposta totalmente diferente, e certamente foi isso que chamou a atenção. E outras ideologias nascentes daquela época já perdeu força, e o Espiritismo está aí. Por quê? Porque o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo. Lembremos daquele diálogo com os seus discípulos, quando Jesus afirmou: se me amais, guardai os meus mandamentos, as minhas lições, coloquem em prática, que eu rogarei ao Pai para enviar para vocês um outro consolador que explicará tudo isso que eu estou falando para vocês, que vocês não têm condição de entender, e realmente não tínhamos. Por isso o Mestre falava por parábolas. Esse mecanismo que Jesus conseguia trazer para a gente um ensinamento de ordem elevada, mas com ouvintes tão crianças, tão infantis como nós éramos naquela época. De lá para cá, realmente, a gente se desenvolveu um pouquinho. Hoje a gente já consegue compreender, mas ainda há muito que ser estudado no Evangelho de Cristo, há muito que ser aceito, há muito que ser renunciado da nossa parte, porque nós trazemos também alguns equívocos de interpretação e sustentamos até hoje. Mas isso tudo faz parte. Como eu falei, nós estamos aqui de passagem, no mundo de provas e expiações. Daqui a pouco a gente vai estar no mundo regenerado, e aí a gente vai conseguir compreender a beleza, a grandeza da vida como Jesus tentou trazer. Então o Espiritismo nasce nesse momento em que a humanidade necessitava do acalento, do abraço, porque os nossos corações realmente estavam enregenados, frios, calculistas. E aí vem essa proposta maravilhosa com esse triplo aspecto de ciência, filosofia e religião. É verdade que a dor parece somar as dolorosas conquistas contemporâneas do seu livro. Ninguém, na indumentária carnal, consegue escapar. Curioso que o Dr. Bezerra traz um olhar diferente sobre a dor. Nós estudamos o Evangelho, Justiça da Nação, capítulo 5, nós falamos aqui no início, mas ainda assim é difícil. É difícil compreender como a gente vai considerar a dor como amiga, o sofrimento como algo de positivo em nossa vida, porque, como eu falei, nós, em nossas várias encarnações aqui na Terra, a gente acumulou alguns conceitos que vai de encontro a essa questão de agradecer a Deus no momento de dor. Mas aí o Dr. Bezerra precisa nos dar uma reflexão muito interessante. Então, nos próximos slides aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre dor e sofrimento, mas de uma ótica bem mais consoladora e confortadora. E há uma contradição, como ele diz, porque ao mesmo tempo que a dor parece zombar das conquistas, e aí a gente está falando do progresso, à medida que foi passando o tempo, a humanidade ela foi evoluindo. E nós aprendemos na doutrina espírita que há dois tipos de progresso: o progresso material, intelectual, e o progresso moral. Progresso intelectual, já até falamos aqui em outra palestra, há um tempo, ele segue na sua marcha muito veloz, muito dinâmico. Já o progresso moral é um pouco mais lento, mais delicado, mais difícil, porque precisamos renunciar a muitos conceitos, a muitas coisas que criamos como verdade, para que realmente o nosso progresso moral ocorra de uma forma mais acelerada. Mas isso também é natural, porque nós temos que respeitar o momento de cada um e o nosso momento, porque a natureza não dá saltos. Tudo acontece no momento certo. A nossa transformação moral, ela tem que ser consciencial. Nós passamos por várias escolas religiosas,
vários tempos filosóficos em que, em dado momento, nós éramos doutrinados de uma forma um pouco mais severa, uma forma mais incisiva, de cobranças. O Espiritismo não tem isso. Porque nós não temos um julgador para avaliar, para nos condenar. Nós vamos adquirindo as nossas virtudes e, em dado momento, a nossa própria consciência fará esse tipo de julgamento. Se estamos certos, se estamos errados. E aí a gente vai arcar para reparar algum mal que nós tenhamos feito contra as leis de Deus, ou vamos seguir em frente à marcha do progresso de uma forma mais tranquila. Para compreender essa contradição, a gente trouxe um exemplo aqui. Olha só que interessante. Estranho quadro da terra. Medicina estende as mãos. Cura os doentes sem conta. Vem a guerra e mata os sãos. Isso aí registrado drogas de todo mundo, ligados no X-Careira. E não é realmente uma contradição, porque ao mesmo tempo em que aquela linha direita, cientistas desenvolvem nanorobots que podem matar células cancerígenas e outras pesquisas, produção de vacina, produção de tratamento, estudos, tudo isso para beneficiar o bem-estar dos homens, do ser humano. Quantas conquistas, milhões e milhões de pesquisadores, cientistas trabalhando para promover o bem-estar. Do outro lado, irmãos, sedentos pela guerra, pelo conflito, e produzem máquinas que produzem a destruição. Essa contradição é para desanimar a gente? Não, pelo contrário, é uma questão de escolha. De qual lado vamos estar? Qual lado vamos apoiar? Daqueles que querem ainda promover guerras, conflitos, porque foram seduzidos pelos espíritos ainda infelizes? Ou vamos optar, vamos apoiar, vamos até mesmo se inserir neste grupo de pessoas que querem, construir uma amanhã melhor? De qual lado vamos estar? A questão de escolha é a nossa primeira reflexão. Aqui é a violência sobre todos os aspectos considerada ser a valoração da vida que não chegou à maturidade. A gente lembra, um pouco de sentimento, um pouco de tristeza. Das crianças que não têm a oportunidade de crescer, se desenvolver, porque são cortadas ali pela criminalidade, bem a idade. E aí a gente fica bem reflexivo como a gente vai reparar essa falha nossa como sociedade. Allan Kardec sugeriu que é através da educação. Então, a educação, eu peço licença para trazer para dentro do universo espírita, para a casa espírita, e reforçar a importância da evangelização da família. Esta casa aqui, eu vi no slide, que tem a evangelização aqui aos sábados, olha que maravilha. É uma responsabilidade da casa espírita, do espiritismo, promover esses momentos de ensinamento cristão para aqueles que adentram na casa. A Federação Espírita Brasileira, há um tempo atrás, está incentivando os conselhos regionais, as instituições espíritas, a promover não tão somente a evangelização das crianças e dos jovens, mas como a evangelização da família como um todo. Se nós buscarmos esse tipo de atividade, certamente estaremos contribuindo para o amanhã, para um amanhã melhor, para a construção de um mundo melhor. Ainda sobre o sofrimento, o Dr. Bezerra disse que ali é o sofrimento algo contínuo íntimo dos corações, arrancando da face a máscara da falsa alegria. E não é isso? Quantos e quantos de nós ainda perdem tanto tempo com atividades que não agregam nada para o nosso aperfeiçoamento? Novamente, peço licença. A mensagem que a Rogéria nos trouxe é bem interessante e fala um pouco sobre isso, né? A luta é o meio e o aperfeiçoamento é o fim. Como vamos nos aperfeiçoar se nós ainda estamos sendo seduzidos pela drogadição, pelo excesso de conteúdo nas redes sociais? E aqui, meus irmãos,
nesse slide e no próximo, não é crítica, é apenas um comentário de uma realidade. Muitos de nós buscam a fuga pela drogadição, pelas viciações, por falta de expectativa do futuro, mas o Espiritismo nos dá várias atividades, várias tarefas que servem para ocupar esse nosso tempo. E certamente esse tempo que nós empregamos para as atividades que o Espiritismo nos sugere vão ser bem mais prazerosos do que a gente perder tempo nessas atividades que realmente não estão contribuindo com nada. Mais distantes são os desejos irrealizados, convertidos em conflitos tormentosos, gerando desinteligência e padecimentos profundos. Aqui, como eu falei, reforça uma crítica, é uma realidade. O nosso país está vivendo um momento muito delicado. Essa busca nossa desenfreada pelo ter, pelo possuir, pelo conquistar bens, por conquistar o dinheiro, muitas das vezes um ganho fácil, né? E aí a gente sempre busca algum lugar, alguma atividade, alguma tarefa em que proporciona esse ganho fácil de dinheiro. E aí a gente está falando aqui das casas de aposta, né? É uma coisa muito séria. Já existem pesquisas na área da saúde informando que essa viciação está causando muitos transtornos e desequilíbrios mentais para aqueles que não têm uma expertise para mergulhar neste clima de apostas, de esquemas financeiros, porque tudo isso requer um certo estudo, uma certa preparação para que haja uma análise de risco. E o que estamos vendo são pessoas de todas as classes sociais, todos os níveis de conhecimento, se adentrando por essas atividades, realmente, como o doutor Bezerra falou ali, estão mergulhando em conflitos tormentosos. Inclusive, há relatos de pessoas que estão perdendo, né, um pouco do seu patrimônio nesses esquemas de apostas, de pirâmides financeiras, e estão sucumbindo, estão perdendo tudo. E a ponto de cometer até o suicídio por conta disso, por não suportar, né, essa questão. Então, é um alerta que o benfeitor nos traz para que a gente perceba em qual atividade nós estamos perdendo o nosso tempo. Em todo lugar, a presença do sofrimento abençoado. Aí trouxemos a imagem e queria que vocês participassem um pouquinho. Aquela imagem daquela senhora, vocês conseguem ver o sofrimento nela? Certeza? Tem um sofrimento aparente ali, não tem? Ela está sentindo a dor, contrações, né? Mas há de felicidade. Então, o que a gente aprende no Espiritismo é falar de orador, tá? É uma escola do Espiritismo. O sofrimento para o espírita não é sinônimo de infelicidade, é totalmente diferente. Por quê? Porque nós encaramos, nós já temos convicção que este sofrimento que causa tanto pavor à sociedade como um todo, para nós espíritas que temos essa vasta literatura, todo sofrimento é uma experiência evolutiva. E por ser uma experiência evolutiva, ela é passageira. Então, aquela mulher ali que está sentindo uma dor, num momento tão lindo, está dando a vida, abrindo as portas de uma nova existência para um novo ser, jamais seria sofrimento. E sim, uma experiência que ela está passando. Agora, ela está falando ali, curioso, só tem uma fake news, só tem uma mentira ali que não acontece. Né? Em tese, ele que ela aquela cor de camisa azul, né? É o pai. Não existe. Ele já estaria desmanado, porque o homem não aguenta. Porque ele parou, Com certeza. Estou brincando, não tive o privilégio. A minha filha nasceu em Salvador, então eu estava presente, estava aqui em São Pedro, tive que correr ali para ir para lá. Mas, realmente, brincadeiras à parte, é um momento muito lindo e que a gente pegou como exemplo, né, para realmente a gente perceber que sofrimento não tem nada a ver com felicidade,
tudo que a gente passa, se hoje nós passamos por um momento de dor, de aflição, todos nós temos dificuldades, de todas as naturezas. Então, se estamos passando neste momento por uma enfermidade, por um momento complicado, familiar, no trabalho, tudo isso é passageiro. Basta a gente ter esse olhar e perguntar: para que eu estou passando por isso? Nós perdemos muito tempo perguntando por quê. Por que está acontecendo isso comigo? Por que logo comigo? Na realidade, a gente tem que perguntar a si mesmo e a Deus, né? Nas nossas crenças, para que eu estou passando por essa experiência? Qual o objetivo disso? O que eu vou aprender com essa ou aquela situação? O tempo voa. Bendigamos a oportunidade de experimentar nas carnes da alma a presença do sofrimento, transformando-se pela resignação e coragem do enfrentamento. Olha a dica do benfeitor: resignação e coragem do enfrentamento. Encontrem corações luminosos que nos destacarão na grande jornada em direção à luz inacessível, ou seja, para alcançarmos a nossa felicidade plena, para alcançarmos esta luz, essa perfeição relativa, é necessário realmente passar por esse momento de provas, de experiências evolutivas. E como vamos passar por elas? Desanimados? Descrentes? Tristes? Não. Vamos ter que superá-las, ativando em nosso ser a resignação e a coragem do enfrentamento. É possível? É possível. Trouxemos aqui um exemplo. Pedro Pimenta mora em São Paulo, lançou esse livro recentemente. Muitos já devem ter visto no Instagram, nas redes sociais, o corte resumindo a vida desse jovem. Então, só relembrando, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, o Pedro, ele com 18 anos, sofreu meningite. E foi tão grave a ponto de, quando ele estava internado, ele precisou amputar os membros superiores, né, parte dele, e os médicos prepararam a família porque ele não iria resistir, não tinha condição. O quadro dele era muito grave. Só que o Pedro, diferente do que os médicos imaginavam, né, ele até percebia, ele tinha um desejo enorme, ardente desejo de viver, porque ele confessava que tinha um propósito, a vida dele não podia se encerrar ali. E com esse desejo, ele vai se recuperando aos poucos, é transferido para os Estados Unidos, e lá ele consegue realmente se recuperar, adquirir as próteses, né, os instrumentos aqui para levar a sua vida, estuda, trabalha, se filia a esse centro de habilitação lá, de grande porte, né? E começa a trabalhar. Passa anos, ele já com um conhecimento, né, acerca dessa situação de próteses, de todos esses mecanismos, né, de auxílio aos deficientes, alguma coisa começa a incomodá-lo. E ele percebe e decide que não vai ficar mais nos Estados Unidos. Ele quer voltar para o Brasil, porque ele sentia no teu íntimo que precisava fazer algo. E ele diz: ao longo da minha jornada, percebi que a minha história não era apenas sobre mim, mas sobre um grande propósito. O meu propósito é trazer força, inspiração e esperança para as pessoas. É mostrar como é possível transformar um sofrimento em sorriso, alegria e superação. Olha aí, sorriso, alegria e superação. Ele, diante das dores, nós falamos aqui, das enfermidades, poderia desistir, mas não. O desejo de viver é tanto que a espiritualidade, que Deus vai saber qual foi o planejamento reencarnatório desse espírito, e certamente foi para isso. Ele retorna ao Brasil, cria o seu centro de excelência e até hoje faz atendimentos, orientação, ajuda as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Então, meus irmãos, diante das dores e aflições, das dificuldades, mantenhamos o objetivo de levar dentro ao outro.
Joana de Ângeles tem uma frase que resume bem isso, né? Quem tem tempo, quem não tem tempo, quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros, não tem tempo para chorar. Quem se dedica a enxugar a lágrima dos outros, não tem tempo de chorar. Então, que diante das nossas dificuldades, olhemos para o lado, que certamente terá pessoas mais necessitadas do que nós. Isso é ter, como diz o Dr. Bezerra aqui, resignação e coragem de enfrentamento. Aqui no resumo, para a gente passar para a fase aí final do nosso estudo, como eu falei, somos convidados a expor um tema que a gente vai buscar, né? E eu, em conversa com uma amiga de São Gonçalo, espírita também, Isabela Viela, a quem a gente agradece e registra, né, o nosso sentimento de gratidão, ela resumiu a questão da dor e do sofrimento nessas palavras. Olha como ela sintetizou de forma brilhante o que o nosso querido Bezerra nos trouxe. Não existe dor sem sentido, ela é sempre educativa. A dor aparece para nos despertar, fortalecer e ensinar. Ela não vem por maldade, até porque ela é divina. Surge com o intuito de nos movimentar, retirando-nos da inércia e da soberba, conduzindo-nos no processo divino de aprendizado e reparação rumo à felicidade plena. E é isso, a dor é divina. A dor é um mecanismo, um método que Deus nos concede para percebermos que algo está errado, que algo precisa ser modificado em nossa vida. Porque talvez se não existisse a dor, nós iríamos ficar, como diz a mensagem aqui, que a Rogéria falou, como aquele lavrador que, com o pequeno cansaço, o esforço que tem, ele perde a colheita, porque ele se entrega ao marasmo. Ou aquele viajor invigilante, que, não percebendo o foco, não se concentrando no foco da tua chegada, do seu destino, se distrai com falsos refúgios. Repetindo, a luta é o meio e o aperfeiçoamento é o fim. Então, não vamos desanimar diante das distrações, das portas largas, como sugeriu e nos ensinou o Mestre Jesus. Vivemos um momento da grande transição, que deixa a impressão de que os ouvidos divinos nos penetrais do infinito não escutam o clamor da terra, e nem isso que a gente tem visto. Muitas pessoas clamando, afirmando que só uma bomba para corrigir tudo, e tinha que, o ser humano não merece mais, e o ser humano, nada disso. Não tem mais jeito, ser humano não tem mais jeito, já chegou ao ápice da maldade e tal. Maldade, a gente escuta isso, mas é totalmente contrário do que ele está estudando. Aqui a casa repleta de estudos, né? Vi também o início do estudo da mediunidade, as terças-feiras mesmo. E a gente está assim, estudando e buscando. Então, o que nós aprendemos na casa espírita é totalmente diferente do que o mundo está falando aí. Por que eu falo isso? Se vamos lá, no Livro dos Espíritos, na pergunta 784, quando Kardec tratava sobre lei do progresso, aquele progresso que eu falei agora há pouco, material e moral, ele faz a seguinte pergunta para a espiritualidade. Lembrando que na época existiam também os conflitos, as guerras, a guerra por território, por domínio, existia tudo isso. E Kardec pergunta, fala assim mais ou menos, parafraseando Kardec. Do ponto de vista do progresso, percebemos que a perversidade humana é muita. Não parece que estamos aos recuos, regredindo, retrocedendo? E o que a espiritualidade amiga responde prontamente para ele? Enganastes. Ou seja, tudo isso que a mídia, tudo isso que as mentes doentias tentam incutir na cabeça dos seres humanos, que não tem mais jeito, que estamos regredindo, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso é um engano. É a falta de percepção da grandeza da vida.
E a espiritualidade, além de falar que enganaste, complementa, diz assim: é bem verdade que a perversidade humana é muita, mas com o passar do tempo, o próprio homem vai percebendo o quanto está equivocado, e assim ele se transforma, percebendo o mal que causa, ele se corrige. E é bem verdade, é isso que acontece. E aí Kardec, a espiritualidade finaliza dizendo que é necessário, que às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para sentirmos a necessidade do bem e das reformas. Então, nunca, entretanto, como hoje, a misericórdia do Pai Amantíssimo tem respondido às multidões desaloradas às súplicas que lhe são dirigidas. Jamais, como agora, o amor de Jesus enviou à terra embaixadores tão numerosos para que possam apresentar-lhe a mensagem dúlcida do amor, que ficou esquecida na memória dos tempos. De tempos em tempos, Jesus, o governador do orbe, envia a terra para nos servir de exemplo, de motivação, impulsionando o nosso progresso, espíritos com alta envergadura moral. Esses espíritos, eles conseguem passar por tudo isso. Só vou ficar com 2 exemplos. Chico Xavier passou por 2 guerras mundiais, que fez o que fez. Divaldo Pereira Franco passou por uma guerra mundial, passou pela pandemia do Covid e fez o que fez. Então, meus irmãos, quem somos nós para desistir? É necessário realmente acreditar e agradecer sempre a Deus a oportunidade de conviver com essas almas que descem dos planos siderais para nos socorrer, nos orientar e nos conduzir para o amanhã, para, na realidade, a construção de um mundo melhor, a construção do amanhã. Heróis anônimos da caridade, missionários da renúncia, cientistas, pensadores, artistas, mergulham sem cessar nas sombras terrestres para evocar e viver a proposta do amor como Dante nunca havia ocorrido. E aí a pergunta: quem são e onde estão esses heróis? Citamos 2 exemplos. Mas e os outros? E esses heróis anônimos? Aonde eles estão? Estão em toda parte. Basta a gente ter o olhar sensível, o olhar de carinho, o olhar de atenção, que a gente vai perceber quantas e quantas almas benevolentes convivem conosco. Na vizinhança, na família, no trabalho, na escola, na casa espírita, no coletivo, em todos os lugares. Trouxemos aqui alguns exemplos, inúmeros teriam. Doutores da alegria que se propõem a levar alegria àqueles irmãos que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos. Os bombeiros, os salva-vidas, e aí eu lembro, a grandeza de uma alma que escolhe ser salva-vidas, colocando em risco a própria vida para salvar desconhecidos, heróis anônimos. Aqueles empresários que se dedicam a ajudar, a sempre facilitar a vida do outro, principalmente aqueles que trabalham com a questão do alimento, que é o que realmente a grande parte das pessoas vulneráveis, que não têm uma condição, precisam do alimento físico. Então, as pessoas ali que se dedicam, colocam na frente do seu estabelecimento ali uma banquinha com pães, com N alimentos, coloca lá para quem leve que puder. Heróis anônimos. 4 logos ali de instituições que todos nós aqui de São Pedro da Aldeia já cruzamos o caminho, já apoiamos, já ajudamos, só para exemplificar. Semente do Amanhã, a Patinha da Aldeia, bem próximo aqui de vocês, Grupo Solidariedade, Patinha da Aldeia, que cuida dos nossos irmãos, dos nossos animais, são nossos irmãos, criaturas de Deus, heróis anônimos. E para finalizar essa questão da exemplificação, à minha esquerda ali está um jogador de futebol, senegalês, Sadio Mané, pobre, com muita dificuldade, e o seu talento ganha a Europa, ganha títulos, se torna um milionário, muito dinheiro, muitas conquistas, e o que é que ele faz? Regressa lá para a sua terra natal e auxilia os seus irmãos.
construção de hospitais, de escola, do próprio Correio. A primeira agência de Correio lá no lugarejo que ele morou foi doação dele. Então são espíritos que vêm com essa missão de trazer o além do amparo para aqueles que convivem. E à minha direita aqui, o Wagner Moura, né? Essa alma iluminada, fundador, idealizador da Fraternidade Sem Fronteiras. Essa organização aqui nós fazemos questão de todos os lugares, e com o brochezinho, com a camiseta para propagar essa ideia. Então, quem ainda não conhece a Fraternidade Sem Fronteira, por favor, busquem na internet, procurem e, se puderem, apoiem, porque o nosso irmão, essa organização capitaneada pelo Wagner Moura, leva o alento e o amparo a muitas e muitas pessoas, principalmente aquelas que moram na região da África, aquela África subsaariana que não tem praticamente nada, nem água. Uma das principais atividades quando eles chegam no lugarejo é caçar poço, se caçando os poços para que eles possam ter um mínimo, que é a água. Heróis anônimos. É verdade, filhos e filhas da alma, que as aflições permanecem também através do sítio estabelecido por mentes desencarnadas que buscam ser árvores pela revolta, tentando obstaculizar a marcha do progresso moral. Lembra que eu falei para vocês? A programação da nossa televisão, agora com os algoritmos das redes sociais, sempre nos traz aquela enxurrada de informações que, no primeiro momento, realmente é desanimador. Mas isso tudo são produzidos por, como diz aqui, mentes desencarnadas que tentam obstaculizar a marcha do progresso, porque existe sim ainda espíritos infelizes que não foram tocados pelo amor de Jesus e insistem na maldade, no rancor, na ira, na revolta. Então, esse é um alerta para que mantenhamos a nossa vigilância e jamais nos deixemos mergulhar por estas mentes que tentam incutir nossa mente que realmente não estamos evoluindo, que não adianta nada a gente aguardar, o reino dos céus, porque é aqui, a vida tem que ser vivida aqui, ponto final, uma visão puramente materialista. Então, no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, autor espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração, há trechos do livro que exemplifica bem o que a gente está falando. E da mesma forma que no plano físico existem organizações, instituições, grupos de trabalho, no plano espiritual tem mais ainda. Arrisco até dizer que as nossas organizações é um rascunho mal feito do que é feito na espiritualidade. Então tem mentes também doentias que se programam, se planejam. E nesse livro diz que eles deram ultimato a todos aqueles que levantam, que erguem, que seguem a bandeira de Deus, Cristo e caridade. Então mantenhamos-nos vigilantes contra isso. Não caiamos nas armadilhas das trevas, não nos deixemos seduzir pelas investidas das sombras, vigiemos. E aí um pedido, toda vez que nos depararmos com a campanha da Federação Espírita Brasileira de valorização da vida, que sejamos agentes de propagação. Porque muitas das vezes nossos irmãos aí fora não têm o conhecimento que a gente tem e, seduzido por essas mentes, podem desencadear situações muito mais complicadas por falta de quê? De conhecimento, pela ignorância. Então, olha a nossa responsabilidade quando nós já estudamos tudo isso aqui. E aqui não é crítica, pelo contrário, a gente tem que ter a responsabilidade, tem que ter o carinho de tratar com cada assunto desse que nós sabemos o quanto é complicado. Não se pode edificar num planeta de provas e expiações, transitando para o grau de regeneração, senão com a presença do sofrimento, que foi cristalizado pela nossa intemperança, resultante do nosso processo evolutivo no passado, quando ainda váscaras da ignorância do ontem. Lei de causa e efeito. Tudo que oferecemos à vida, vamos receber em troca, em dobro. Então, mantenhamos a atenção para o que estamos produzindo, porque se realmente quisermos participar como construtores do amanhã, de um mundo mais feliz, é necessário observar
o que estamos semeando. Não temamos nossos irmãos enlouquecidos, são filhos de Deus, credores da nossa compaixão e da nossa misericórdia. Hostilizando-nos, necessitam de nós e, por nossa vez, necessitamos de. O que é que nós devemos fazer para aqueles nossos irmãos que ainda nutrem um sentimento de rancor, de ira e de vingança? Orarmos por eles, abraçarmos quando for possível. Se já estiverem desencarnados, certamente muitos dos nossos obsessores estão na parte espiritual. A gente pode ajudar através da prece, envolvendo e, sobretudo, mudando o nosso comportamento e a nossa ação. Porque certamente a nossa energia que emanamos por meio da prece vai fazer diferença em todo esse processo obsessivo que muitas das vezes nós passamos. E eles mesmo vão perceber o quanto nós estamos fazendo bem para eles e desistem desses ataques. Estendamos-lhes os braços afetuosos, ofertando-lhes a oração da fraternidade e juntos busquemos Jesus. Nós trouxemos aqui um exemplo do quanto é possível perdoarmos. O Papa, após alguns anos, sofreu um atentado e volta àquela penitenciária onde o seu algoz, que estava preso, e ali simboliza, passando uma mensagem muito bela para a humanidade, o quanto é possível perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos agridem. E se encaminhando para o final, permanecer devotados, esquece as diferenças e recordai-vos da identidade dos conceitos, os desvios de opinião, para, unidos, pensarmos juntos na construção do amor por definitivo em nosso planeta. Meus irmãos, agora um pedido e um alerta sobre a nossa responsabilidade como espíritas, a nossa responsabilidade daqueles que Jesus aceitou aqui no coração de mundo da pátria do Evangelho. Esqueçamos essa polaridade estúpida que tanto nos afasta. Olha o caos que está a nossa sociedade com essa polaridade. Porque eu pergunto a vocês, quem tem a razão? O lado A ou o lado B? Nós somos todos imperfeitos. Então não existe o certo e o errado. Deveria existir a concórdia, a harmonia, o respeito. Então valorizemos a verdadeira democracia, que é o respeito mútuo, a liberdade do pensamento, das ideias e das opiniões. Busquemos sempre o equilíbrio por meio do diálogo, que é o que está faltando em nosso país. Já estamos a caminho, eu acredito nisso, da tolerância. Lembremos de como compreendia a caridade de Jesus. Kardec pergunta: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Olha o quanto nós estamos precisando disso, da verdadeira caridade no seio da sociedade. E por fim a concórdia, porque sem concórdia a gente vai estar sempre nesse ciclo vicioso. Um produz o mal, o outro revida. O outro revida, o outro produz o mal. Então, na verdade, a gente tem que substituir isso pelo processo dos ciclos virtuosos, oferecendo o diálogo, a tolerância e a concórdia. Sigamos, pois, espíritos espíritas e espíritas espíritos, dos dois planos da vida, de mãos dadas, entoando um hino de alegria por gratidão a Jesus, pela honra de havermos sido chamados à última hora para trabalhar em sua vinda. Os espíritas, está amarrado no Evangelho, são os trabalhadores da última hora. E o que é que nós devemos fazer? Não estamos no Espiritismo por acaso. Não estamos na Casa Espírita por acaso. Vamos produzir, vamos trabalhar, vamos nos melhorar a partir do trabalho, do estudo, para assim colaborar com Jesus nesse grande movimento da construção do amanhã, um amanhã melhor, mais justo e mais tranquilo. Finalizando de fato, alegrai-vos, filhas e filhas da alma, bendizendo a hora de servir. Repetindo o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, palestrante, estudante, estudioso da doutrina espírita, ele diz o seguinte, ainda nesse contexto: nós já conquistamos tudo. Nós já conquistamos dinheiro, as fontes de riqueza, nós já
conseguimos fazer instituições, mesmo que elas falhem como execução, mas como proposta, já temos a ideia de instituições que realmente fazem diferença. Nós já temos leis, mesmo que sejam falhas, mas leis que conseguem coibir o nosso exagero, o nosso excesso. Então, o que está faltando para a construção do amanhã melhor? Boa vontade e disposição para trabalhar. E aí finalizamos aqui o nosso singelo estudo, pedindo desculpa, a gente está quase já no horário, senão já ultrapassando o horário. Boa vontade e disposição de trabalhar. Trouxemos o exemplo aqui do nosso querido Divaldo, a quem nós desejamos, né, que ele tenha o amparo da espiritualidade, certamente tem, mas como forma de gratidão por tudo que fez, pelo legado que deixou, pelo exemplo para todos nós, que é possível, com boa vontade, trabalhar para a construção de um mundo melhor. Então, meus irmãos, é dessa forma que finalizamos aqui essa singela exposição. Espero que realmente a essência da mensagem eu possa ter passado para vocês. Busquem reler essa mensagem do nosso Dr. Bezerra, que encerra essa nobilitante mensagem. Que o Senhor de bênção vos abençoe hoje e sempre. São os votos carinhosos do amigo paternal e humilde de sempre, Bezerra de Menezes. Pela atenção de todos, a nossa gratidão, pelo convite de estarmos aqui, também registramos aqui o nosso carinho, o nosso apreço, e estou sempre à disposição da casa, que, como eu falei no início, é uma casa que eu tenho no coração e que certamente a gente vai estar junto em novas oportunidades. Um abraço fraterno, que Deus abençoe a todos. Então, nós vamos passar aqui umas informações antes da gente finalizar com a prece. Agradecer, antes de mais nada, ao Sandro por essas reflexões que, para mim, foram maravilhosas. E pelo semblante da galera, eu estou achando que foi muito, muito bom. Agradecer também aos companheiros que estão em casa nos assistindo. Agradecer a cada um de vocês que vieram hoje, que a gente sabe que às vezes não é tão simples sair de casa, principalmente num dia como hoje, chuvoso, friozinho. Agradecer por vocês estarem aqui e terem vindo prestigiar o Sandro. Espero que vocês possam estar aqui na próxima semana também, prestigiando o nosso companheiro Edmundo, que estava no frio. E é sempre muito bom essa interação, né? Mas aqueles companheiros que não puderam estar aqui e estão em casa, nós também agradecemos por estar conosco. O Sandro falou das atividades da casa, né? E ele falou da evangelização da família. E nós temos, não está anotado, porque é uma atividade que iniciou faz pouco tempo. Então, não está na mensagem, mas nós temos. Então, na terça-feira, nós temos uma atividade bem bacana, que é o Cantinho de Maria. Essa atividade são as companheiras que se reúnem para confeccionar roupinhas, para fazer doação para as mãezinhas da comunidade que estão gestantes. Também na terça-feira, nós temos o estudo do livro Estudando a Mediunidade. Ele é online, ele iniciou tem pouquíssimo tempo, então quem tiver interesse de querer estar participando conosco, esse estudo acontece na terça-feira, às 18h30. Nós estamos indo para a terceira semana dele. Na terça-feira também, às 20 horas, e também online, tem o estudo do livro Céu e Inferno.
também estamos iniciando. Então, quem tiver interesse, aproveita, porque sempre assim no início é mais fácil da gente começar, né? Todos juntos. Na quarta-feira nós temos às 19h50 essa nossa palestra, né? Estamos aqui, é a nossa palestra pública, temos também a aplicação de passos e junto temos o estudo doutrinário da mocidade, que os jovens ficam lá no outro prédio, como o Hélio é o responsável da mocidade. Na quinta-feira, às 17h30, nós temos o estudo doutrinário presencial. É o estudo que tem a obra do Evangelho, o Livro dos Espíritos e também o livro Fonte Viva. Na quinta-feira, nós temos o estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos também online. Então, ele tem presencial às 17h30 e às 19h30 ele é online. Evangelho e Livro dos Espíritos. No sábado, pela manhã, às 8 horas, nós temos a evangelização infantil e também a evangelização da família, que acontece com a nossa companheira Neise, que ela está evangelizando os adultos, os responsáveis das crianças que estão dentro lá das salas de evangelização. Nós vamos agora passar também aqui, estou vendo aqui que Léo colocou para a gente, que a evangelização espírita Lídia Azevedo dos Santos, que é a nossa evangelização do sábado, está pedindo a colaboração de pessoas que possam estar vindo ajudar. Tem vários tipos de ajuda. Às vezes a pessoa acha que ela não se identifica de ser um evangelizador, né? De estar com as crianças, mas nós temos outras tarefas na casa que é muito necessário enquanto tem evangelização. Às vezes, só a presença de um adulto para acompanhar aquela criança para ir ao banheiro, isso já é de uma ajuda tamanha, né? Às vezes está ali na cozinha, confeccionando o lanche das crianças, ajudando a cortar o pãozinho, rechear o pãozinho. Isso são tarefas que às vezes a pessoa acha que não é tão importante e vocês não imaginam o quanto é importante para nós ter esse apoio no sábado pela manhã, né? 8h30. E não é nada demorado. Quando dá 10h30, nós já estamos liberados. Então, quem puder estar conosco no sábado, ajudando a equipe de evangelização, a gente agradece muito. Acho que eu já falei muito. Vou pedir o Sandro para encerrar com a prece. E enquanto o Sandro vai estar fazendo a prece, quem não quiser participar do passe, depois da prece está liberado. E quem quiser o passe, é só aguardar que a NET vai estar chamando. Tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigada. Meus irmãos, neste momento de paz e tranquilidade, no qual sentimos a presença do Mestre Jesus entre nós, os teus mensageiros que vêm do alto nos trazer tudo aquilo que necessitamos e merecemos neste momento. Mantenhamos-nos concentrados, com a mente e o coração voltados para Deus, nosso Pai, fonte inesgotável de amor, o Senhor da vida, que nos criou por amor, com amor e destinados a amar. Neste momento, uma cascata de energias nobres e salutares, oriundas das mãos generosas do Mestre Jesus, cai sobre todos nós. Neste momento, nós te agradecemos, Mestre
Mestre amado, por todo o teu amparo, por toda a tua atenção. Nós te pedimos, Jesus, como eterno pedido de seus irmãos menores, para que o Senhor nos oriente, Jesus. Oriente os nossos pés para que sigamos a jornada, seguindo os seus rastro luminoso das suas pegadas santas. Abençoa as nossas mãos, Senhor, para que nesta jornada encontremos irmãos e assim possamos utilizá-las como instrumento do teu amor em favor de todos eles, oferecendo pão, oferecendo aperto de mão, oferecendo um abraço. Abençoa, Senhor, os nossos ouvidos, para que sejamos capazes de captar os bons conselhos oriundos de Ti. Orienta e abençoa a nossa língua, Senhor, para que tenhamos o verbo fácil, o verbo capaz de tocar os corações daqueles que convivem conosco. Por fim, Senhor, acalente os nossos corações, muitas das vezes, desanimados, com as dificuldades do caminho, mas como o nosso doutor, nosso amigo benfeitor, doutor Bezerra, nos diz, dor e sofrimento são bênçãos quando nós encaramos com resignação e coragem do enfrentamento. Assim, Senhor, sustenta-nos, dai-nos força para superar cada obstáculo que a vida nos apresenta. Ó Mestre Jesus, ilumina nossa mente para que se transforme em dínamos geradores de energias, para que as nossas palavras se tornem pensamentos e pensamentos se tornem energia para alcançar tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Que alcance os nossos corações, uma faísca do teu amor, Senhor, e guarda-nos na sua paz, nos conduzindo aos nossos lares, levando conosco um pouco de Ti, Mestre Jesus. Abençoa esta casa, esta instituição e a todos aqueles que, junto contigo, Senhor, colaboram na construção de um mundo melhor. Se conosco, hoje e sempre, graças a Deus.